Olá, meus amigos EVP, bem-vindos de volta. Nós vamos continuar com as aulas de criminologia, mas é mais ou menos aí nesse e no próximo blocos que nós encerraremos a disciplina criminologia. Foi um curso voltado para concurso, portanto, embora tenha sido chamado de curso completo criminologia, ele é completo para concurso, não é? Então, é claro que algumas dúvidas podem ser geradas às pessoas que estão assistindo a aula. Por exemplo, podem ter contato com dúvidas depois da gravação, embora eu tenha falado, né? A gente manteve um contato legal no Facebook, mas eu reitero, qualquer dúvida que ainda reste ou qualquer discussão, questão polêmica, problemas com edital, pode mandar para o meu e-mail. Pode mandar para o e-mail, pode mandar lá, me adicione aí no Facebook, que eu mantenho aquilo ali basicamente por vocês. Nós vamos falar hoje do último assunto que nós temos em pauta, que é a justiça criminal. Esse assunto, eu diria a vocês que é muito importante porque, aliás, todos de criminologia para a disciplina, eles são, de alguma forma, importantes para a sua prova. Só que, como a gente vê, né? Não é à toa que eu decidi estudar filosofia, porque criminologia é um amontoado, né? É um complexo, é uma junção de várias disciplinas diferentes, são várias ciências que formam a ciência da criminologia. Então, nós teremos também aqui processo penal hoje. Nós teremos a Lei 9099, nós teremos as questões de justiça criminal, as facilidades que a justiça criminal propõe e a forma de se ver hoje o crime e a penalidade, como assim, podemos diferenciar o que hoje nós consideramos com o que nós vimos logo no começo do curso, né? Na era medieval, como é que se penalizava. Então, hoje nós veremos dessa forma. Para a sua prova, a aula de hoje ela é aplicada da seguinte forma. Nós vamos falar sobre as funções da criminalidade dentro do contexto social, porque, de alguma forma, ela tem uma utilidade, por incrível que pareça. Nós veremos também a intervenção policial nessa criminalidade, nós veremos também a questão processualística, né? Nós veremos a aplicabilidade das penas. De uma forma, é claro, nós não temos aqui, nesse momento, o propósito da aula de processo penal, mas de uma forma a demonstrar o que se vê na criminologia. Como toda aula, de vez em quando eu mostro para vocês uma obra legal. Esta aqui, de Antônio Garcia, Pablo Molina, Luiz Flávio Gomes, não é? Criminologia, tá? A minha é a 8ª edição, creio que haja alguma outra mais recente, mas é muito legal, o livro é bem completo. Se eu for sugerir para concurso, se você tiver uma base mínima de criminologia, de mínimo assim, se você já leu alguma coisa, você já tem alguma coisa, é bom. É muito bom esse livro, ele é completo. Agora ele é dividido em dois, ó. São 2 faixas de texto para cada página. Então ele é muito grande, né? Você vê assim, mas ele é legal de ler, agora ele leva um tempo. Se o seu concurso está distante, talvez aquele outro seja melhor, né? Mas esse aí, se você tiver um tempinho, lê um pouquinho cada dia, você não vai se arrepender não, que é um livro muito legal. Então vamos lá. Justiça criminal. Eu fico feliz em terminar o bloco de criminologia, mas fico triste também. Já me bateu uma tristeza, tive vontade nem de pentear meu cabelo hoje, tanta tristeza. Mas vamos lá. Função social da criminalidade. Qual é? Meu Deus do céu, a criminalidade é uma coisa tão ruim. Por que ela tem uma função social? Ela faz com que a segurança pública ela seja enaltecida. De que forma? É a antítese da segurança que nós temos é a insegurança. A segurança pública com a insegurança social. Então, para que nós tenhamos essa possibilidade de aniquilar de uma vez por todas a criminalidade, nós teríamos que viver em um mundo ideologicamente impossível, porque é utópico o questionamento que se faz com relação ao fato de se zerar a criminalidade. A criminalidade ela sempre vai existir,
porque todos os fatores que fazem com que a criminalidade exista, tudo que alimenta a criminalidade não morre. A produção, os bens de consumo, as relações sociais, as relações familiares, por que não, né, que enchem as delegacias, os bens consumíveis e inconsumíveis, tudo que há em torno da criminalidade, tudo que gera, tudo que motiva a atividade do crime, nada disso vai perecer. Tudo sempre existirá, portanto a criminalidade sempre existirá. É verdade, por exemplo, que existem alguns países onde a criminalidade é muito, muito baixa, não é? Nós temos exemplos disso. Agora, como é que eles fazem para reduzir dessa forma? A Dinamarca, salvo engano, a Dinamarca tem um nível baixíssimo de criminalidade. Então, por que no Brasil tem tanto? Nós temos, lembra das aulas? Quais são os fatores que fazem com que a criminalidade seja bem acentuada e não tão acentuada em alguns países? Um dos fatores, por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, é o clima. Locais de clima quente geralmente tem essa incidência maior de crimes contra a vida. Por exemplo, portanto, os ânimos estão acirrados. Então, são fatores vários que incidem aí na possibilidade de se aumentar, recrudescer o crime. O problema é o seguinte: aniquilar o crime, o fato tido como crime, é impossível. Não existe a possibilidade. A incidência do crime na vida das pessoas, ela é útil na medida em que você faz com que haja um paralelo da insegurança gerada pelo patrimônio, não é? Pela busca sem medida com relação a esse patrimônio, e também com o fator da presença e da interferência social, né, do Estado. O Estado vai fazer com que sua presença seja notada na vida social. Para isso serve a criminalidade, para que a segurança pública também se levante e se erga com relação ao combate a essa criminalidade. Para vocês terem uma ideia, fazendo só um paralelo, como as questões caem nas provas, não é? Eu lembro de uma prova de vestibular de alguns anos, eu não lembro, não foi na minha época, mas eu soube que caiu uma dessas perguntas, assim, qual foi o único filme brasileiro que concorreu ao Oscar de melhor filme, não sei o quê, ou foi o primeiro. Foi o primeiro filme brasileiro a concorrer ao Oscar. Então, essas perguntas geralmente caem. A gente acha assim, poxa, eu estudei tanto as guerras, as coisas, aí cai um negócio desse. Mas conhecimento geral né? Então, eu digo a você, o que caiu agora, por exemplo, na Federal de Pernambuco? Cite os fatores que geram, por que as pessoas têm sotaques diferentes em diferentes regiões, quais são os princípios que podem apontar para esse tipo de diferença de regionalidade. Eu pensei, e essa prova de vestibular eu fiz. Eu pensei, meu Deus do céu, eu estudo tantos princípios da minha área, eu não tenho a mínima ideia de quais sejam esses princípios, mas eu vou utilizar, veja como são as coisas, eu vou utilizar a criminologia para isso, porque é o que eu tenho, não é? Eu não sabia essa área de português, por mais que eu goste, eu não fiz o paralelo. Não, o clima interfere, é uma questão de origem, né? A colonização, a origem, né? Por onde, aí tem o pessoal, os alemães que foram, os italianos que formaram suas pequenas colônias, então você usa o que você tem. Nesse caso, eu tive que fazer uso de conhecimento geral, não é? E quando alguém pergunta a você, o que pode fazer com que o crime seja maior ou menor? Na sua prova de concurso, o que influencia o aumento ou a diminuição da criminalidade? Aí você olha assim, meu Deus do céu, tanta coisa, né? Cite os princípios. Meu Deus do céu, princípio. Princípio é o começo e o fim de tudo. Então, como é que a gente vai elaborar uma resposta com relação a isso? Bom,
A criminalidade, aí você faça uma lista assim ao lado, se você tiver que discorrer, né? Se você tiver que discursar, você bota uma listinha. O que pode? O clima porque eu lembro de uma aula de criminologia de Valquíria que estava lá. Não, o clima favorece, é um dos... Ah, tá certo. O clima frio diminui um pouco a criminalidade, mas a criminalidade indoor, né? Aquela criminalidade que é mais provável que ocorra dentro de casa. Aí você pensa aí, não, crime contra o patrimônio, pode ser. Então você vai pela dedução. Se você não sabe, você vai pela dedução, pela lógica. Eu não vou ensinar você aqui, eu não vou passar o recado, olha, vá sempre pela lógica, vá. Eu estou lhe dizendo uma técnica para se salvar na hora que você não souber. Agora, o ideal é que você pegue um livro e estude, assista às aulas, faça um paralelo. Agora, é importante que você saiba se virar, tem que saber se virar. Então, vamos lá. A utopia social, isso eu lembro que eu li na faculdade, quer dizer, foi uma das primeiras coisas que eu li em criminologia. Foi um livrinho fininho, eu não lembro nem o autor para você ver, que só teve aquela edição, em 90 e, enfim, lá faz bolinha. O fim da criminalidade é utópico. Quando eu olhei aquilo ali, eu olhei assim, é verdade, o fim da criminalidade é utópico. Nunca a gente pode cogitar o fim, mas a gente tem que sempre buscar. Mas como é que eu vou buscar o fim da criminalidade se ele é utópico? Porque quando você busca uma excelência, que é o fim, você pode ficar feliz com o caminho, que é justamente a redução. Né? Você vai se contentando com a redução. O objetivo é criminalidade zero, não é? Mas você não vai chegar à criminalidade zero porque é utópico. Durkheim, ele disse o seguinte, a criminalidade exerce uma função útil de coesão social, porque as pessoas se unem. Veja só, aquele problema horrível, aquela desgraça, porque não tem outro nome, daquela boate, Kiss, não é? Quantas pessoas não se uniram ali, em torno daquela tragédia? Aquilo dali, para todos os fins, no início era um acidente, mas aí vem as investigações, aí vem o fato de se indiciar ou não. Nesse íntere, o sofrimento humano pelo sofrimento humano, todo mundo sofre de alguma forma, porque eu fiquei chocada. Eu li todas as revistas que falavam sobre aquilo. E os rostos, né? Aqueles semblantes inocentes de tanta gente tão nova, né? Com tanta coisa para fazer. Aí pode-se dizer que lá em Santa Maria, não é? Onde ocorreu, uma boa parte da mão de obra, né? Promessa de mão de obra do pessoal que era universitário, que estava ali com intuito de pesquisa, né? O pessoal da área científica, muita gente foi embora. Foi um grande desfalque, para não dizer a tragédia humana de se perder um ser humano, mas tecnicamente também um grande desfalque naquela cidade. Então, as pessoas se uniram pela dor. A coesão social também, ela pode repercutir muito no sentimento de que aquilo pode me acontecer. Muito embora eu não frequente boate, portanto, numa boate eu nunca vou morrer, mas qualquer lugar pode acontecer uma tragédia daquela. Então, a gente se solidariza também pelo outro dessa forma. É isso que explica a psicologia. Então, quando Durkheim diz que a criminalidade ela exerce essa função de coesão, ele quer dizer o seguinte, as pessoas são solidárias nesse momento, porque sentem a dor do outro. Ele mesmo dizia que as pessoas necessitam sempre viver juntas, viver em sociedade, viver em comunidade, viver com contato, né, uns com os outros. Se isso é uma verdade, se isso é uma realidade, então tudo que diz respeito ao ser humano também faz referência a essa coesão social, inclusive o sofrimento, não é? Divisão da criminalidade, nós temos aí as três formas de se enxergar a criminalidade. Nós temos a criminalidade não pelo tamanho, a dimensão, mas pela gravidade, né?
pela profundidade do ataque ao bem jurídico. O bem jurídico, ele pode ser atacado com uma pequena, uma média ou uma grave contundência, né? Se você sente aquela batida no seu direito, aquela porrada mesmo que você sente quando você vê uma pessoa da sua família que foi assassinada, por exemplo, você sente como se tivesse levado um soco no estômago. Você sente a mesma coisa quando é seu vizinho? Você sente, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas você ainda sente. A não ser que o cara seja psicopata e não sinta nada por ninguém. Mas é o sentimento de união social que faz com que compartilhemos esse sentido esse sentido social mesmo de se solidarizar com a dor do próximo. A criminalidade pequena e média receberam, né, tanto uma quanto outra, receberam um tratamento específico por lei, né, a 9099, de 1995. Então, nós temos aí a criminalidade grave. Essa criminalidade grave, eu não divido, nem o autor divide, mas nós temos aí também a análise dela grave, gravíssima para os crimes tidos como hediondos, não é? E eu digo a vocês o seguinte, essa criminalidade pequena e média foram formas de suplementar um pouco, de tirar um pouquinho dessa obrigatoriedade judicial de tudo, de ter um procedimento muito extenso para a análise de cada crime, de se ter um processo que leva anos para se resolver por conta de um furto, ou um negócio que leva décadas por conta de uma lesão corporal de natureza leve. Então, para isso não ocorrer, para que o sistema não seja ainda mais moroso, que não faça com que a justiça se torne injusta, não é? Porque quando se faz justiça demorada, a justiça deixa de ser justa, não é? Não é à toa que os idosos têm prioridade também, inclusive previdenciária, pelo menos aqui em Pernambuco é assim. Então, nós temos, inclusive em alguns lugares, salvo engano, São Paulo foi pioneiro. Essa criminalidade pequena e média hoje, tanto a pequena quanto a média criminalidades, elas estão inseridas no contexto da 9099 com várias excludentes. Como assim? O processo, naturalmente, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Não se processa nada em justiça sem processo. Também não se resolve conflito sem processo. Não se resolve em delegacia. Não se resolve. Mas, às vezes, nós precisamos de um processo com procedimentos mais céleres, menos morosos, coisas mais práticas, né? Que você possa negociar. Essa negociação, que é um termo, negociação é um termo civil, não é? Mas é uma forma de se resolver conflitos amistosamente, o que se chama no processo penal de transação, foi uma grande chave para tirar de vez na realidade, é uma péssima fama que tem o processo. O processo é muito devagar, mas não é culpa de ninguém, porque os servidores estão servindo, os juízes estão julgando, não é? Os promotores estão atuando. O problema é o seguinte, é que nós temos uma justiça burocrática. Então, a 9099 veio tirar uma parte dessa burocracia. Para quê? Para que a gente tenha uma resposta rápida, né? Para você ter uma ideia, eu entrei com um pedido, foi quando? Foi em setembro e eu já tive o provimento agora em janeiro. Para uma justiça efetiva, um negócio como um juizado especial, foi muito rápido. Foi bem satisfatório, eu digo. Mas tem gente que ainda fica, né? Demora muito, né, para ter o provimento. Então, vamos lá. Esse novo modelo
que é voltado para a criminalidade pequena e média, ele tem angariado muitos adeptos, né? Nós temos aí a desistência, nós temos aí transação penal, são formas de se mitigar um pouquinho essa obrigatoriedade processual, porque a gente não deixa de ter obrigatoriedade processual no processo. Essa obrigatoriedade ela é voltada principalmente para as ações públicas, né? Nós temos as privadas, não. Nós temos essa possibilidade de utilizar um critério mais de oportunidade. Por quê? Porque eu, enquanto ofendida, eu decido se vou ou não vou acionar essa justiça da qual nós falamos. Por que é uma decisão minha? Porque há um nível não diria de afetação, é demais, né? Eu diria que há um nível como é que eu posso dizer agora? Fugiu a palavra. Violação. Obrigada, senhor. Há um nível de violação ao bem jurídico. Por quê? Todos os bens que estão protegidos pelo Código Penal, nem todos eles merecem ainda é um termo complicado, mas merecem uma defesa de afinco como um crime grave, que é o caso de um furto simples. Você não pode ter aquela intervenção processual como uma forma de se abraçar todo esse direito que você tem ao patrimônio como se fosse a vida, não é? Então, a vida é muito mais cara do que qualquer patrimônio. Então, essa forma de você negociar com a justiça e ver a adequação do processo, como ele pode ser mais rápido, a oralidade ser essencial por conta da celeridade que se pede no processo, por conta da 9099. Isso foi um grande achado. Nós temos hoje possibilidade de fazer com que a justiça fique efetiva, seja de fato mesmo efetiva, porque nós temos como delegar esses pequenos reparos das ações para outras pessoas que não propriamente um juiz de direito, não é? Nós temos algumas maneiras, isso não é uma forma de burlar, mas de fazer uso inteligente da lei. Se a lei prevê, então a gente vai aplicar. Pequena e média criminalidade, princípio da intervenção mínima, a preocupação da justiça criminal internacional. Todo mundo está ligado nisso. Não é uma questão só da 9099. A intervenção mínima do direito penal. O direito penal ele é utilizado como última ratio. Se é a última bolacha do pacote, você vai usar as outras 29, não é? Se o pacote tem 30, não é? Então, se você tem a forma administrativa de resolver, você vai administrativamente solicitar o seu pleito. Se você não consegue, aí você vai de uma por uma. Direito penal, ele não é utilizado de imediato para toda e qualquer coisa. É uma ciência que deve ser enaltecida, sim, porém utilizada quando não houver mais possibilidade de se resolver ali de outra forma. Não é porque fulano chamou você de feio que você vai lá registrar uma ocorrência na delegacia, porque isso pode ser, inclusive, uma forma de se brincar. Quando há um tom jocoso e as duas pessoas, né, você não pode brincar com alguém e essa pessoa não aceitar. Mas se há uma reciprocidade nesse tom jocoso, vocês estão brincando, aí amanhã você se arrepende da brincadeira e vai lá registrar, isso aí realmente não cabe. Agora, nas delegacias, o que a gente vê é uma coleção de registros sem qualquer procedência, não tem nem nexo de entendimento para uma coisa dessa. A justiça criminal hoje, a preocupação dela é isso. Primeiro, o acesso à justiça. O seu acesso à justiça tem que ser facilitado. As pessoas que procuram a justiça têm que ter a justiça como um direito e não como
uma última oportunidade. Eu não queria ter que registrar uma ocorrência, eu não queria ter que fazer uma audiência, eu não queria, mas é o jeito. Não é isso. O acesso deve ser facilitado e você deve ter esse direito sempre de recorrer à justiça. O que se questiona é que justiça não é para toda e qualquer coisa. E ainda que você recorra à justiça, você tem que ter a preocupação de utilizar a justiça criminal como último critério. O primeiro critério, justiça criminal, abarrota o sistema. É para isso que foi criada a 9099. Você imagina agora, se essa lei não existisse. Os juízes hoje estariam com processos imensos, com ações desencadeadas aí de vários anos, desde um furto famélico, porque isso também entra, né? Não é porque a pessoa diz que furtou, fulano veio aqui e furtou 3 laranjas. É possível que haja um processo. Não é aconselhável, tampouco ganhará uma ação a pessoa que age dessa forma. Agora, tudo é possível, basta que haja uma análise do magistrado. Se ele acata, porque pode acatar, nada impede. Se ele acata uma ação dessa natureza, então o que você vai fazer com o resto dela? Porque na mesma vara tem um homicídio. Na mesma vara tem um cara que saiu matando todo mundo dentro de um cinema. Na mesma vara tem todo mundo com tráfico. Se você botasse todas as ações penais, independentemente do critério de seleção de natureza ou do critério de seleção da gravidade, você teria uma coleção de coisas para para as poucas comarcas que existem por aí. Nunca teria uma justiça efetiva. E a efetividade da justiça é o objetivo principal. Ok? A Lei 9099 e o consenso. Por quê? Eu digo sempre que o consenso é o bom senso em conjunto. Consenso. Tudo na vida é um consenso. Então, se você tem, através da Lei 9099, esses crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, você faz com que o processo seja mais simples, né? Quais são as formas de se simplificar esse processo? Você tem, primeiro, a oralidade, né? Tudo em processo, tudo dentro da ação deve ser produzido por escrito. No entanto, aqui, como é um procedimento simplificado dentro de um processo, então você utiliza a oralidade para que haja debate no local, para que as pessoas consigam manifestar as suas vontades enquanto estiverem naquela audiência. Então, tudo que é procedimento, que às vezes leva tempo, tem recurso, não sei o que, aquilo tudo é feito em uma audiência só, a una. Então, isso é muito bom, né? Informalidade, você não precisa chegar numa audiência, né? Por exemplo, na cível, aí você entra com ação contra um banco. Pronto, foi a que eu fiz. A pessoa queria colocar junto um atestado. Entregou, a pessoa escaneou, ficou lá dentro, você guardou o atestado, pronto, está resolvido. Você não precisa ir até a secretaria, pedir para que sejam anexados aos autos documentos tais e tais e tais. Não tem para quê. Tá entendendo? Então, o negócio tem que ser mais célere. Se não for dessa forma, não adianta. A transação é uma oportunidade que se tem de se manifestar, inclusive, tanto a civil quanto a criminal. Você tem como fazer a composição civil, inclusive, dando um fim àquela contenda, dando a oportunidade para que as pessoas que estão em conflito solucionem ali mesmo, na conversa, né? Por isso, ele fala do consenso, né? Utilizar o bom senso entre as pessoas e que entrem num acordo. E esse acordo não é um acordo qualquer, é um acordo judicial. Ali é para isso que serve a transação. E a composição civil extingue a punibilidade em crimes de iniciativa privada. Por quê? Porque você está satisfeito se ele
ressarcir seu prejuízo, não é? Então, isso facilita bastante, porque aqui você teria duas ações. Você teria duas ações, o dobro do tempo, não é? Pois é, então, a pausa para aquele famoso xixi estratégico, vá lá, eu estarei aqui esperando para a nossa última aula de criminologia. Até mais.